Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Amarela. Vocês não estão enganados de podcast, é o mesmo Bancada Azulina de sempre, mas o Bancada Azulina dessa vez abraçou a causa do Setembro Amarelo e vamos aqui trazer um especialista na área, dois especialistas na área, na verdade, para falar sobre a psicologia no esporte, né? O esporte hoje que é de alto rendimento, que envolve tantos aspectos, incluindo físico e psicológico, mas parece que o psicológico está sempre em segundo plano. Então, para falar de todas essas problemáticas e soluções, a gente vai trazer aqui a palavra de Wilson Fonseca e Maria Cecília, para que a gente possa tentar mapear um pouco dessa questão e ajudar também para pessoas de fora do esporte que estão precisando de ajuda psicológica e que, na verdade, todos nós precisamos em algum momento das nossas vidas. Wilson Fonseca, Maria Cecília, que são psicólogos e que trabalham com essa parte esportiva e que vão nos ajudar a entender todo esse aspecto da psicologia do esporte, de como isso ajuda os atletas de alto rendimento e que, de muitas maneiras, ajudam todos nós. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela Loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, onde você vai encontrar a camisa retrô do Confiança em nova remessa, que já está acabando. E a Loja Nação Proletária que mudou de endereço, mas continua no mesmo endereço. Mudou a loja, mas continua na Galeria Espaço Nobel, só que agora apenas com entrada pela rua Teófilo Otoni, número 444. Então você vai fazer uma visita, vai ver o espaço novo, toda a variedade de camisas, bandeiras e produtos do Confiança. Mas se você não quiser sair de casa, ou se você não morar em Aracaju, você pode pedir tudo isso pela internet. Basta acessar instagram.com/Nação Proletária Loja e vão te atender da mesma forma aprazível que atenderão se você for à loja. Então, não deixa de conferir todas as novidades no Instagram e na loja Nação Proletária. Antes de chamar nossos convidados, só um dado muito interessante, né? Que dos 20 clubes da Série A, apenas 8 eles têm uma equipe de psicologia em tempo integral dedicada aos seus atletas. Do Nordeste, apenas o Fortaleza, dentre os 20 clubes da Série A de 2020. Na Série B nós não conseguimos essa informação, mas se na Série A só tem 8, menos da metade, da Série B a situação deve ser ainda pior. Mas vamos lá. Para fazer esse papo aqui com Wilson Fonseca e com Maria Cecília, eu estou aqui com Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que você está, minha amiga? Fala, Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Sejam bem-vindos aos profissionais que estão aqui hoje compondo Bancada Amarela. E tô bem, graças a Deus. Tudo tranquilo por aqui. Valeu, Carlinha. Também junto comigo aqui do Bancada, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Fala, minha bancada, minha galera, Carla, o Wilson, Mike, todo mundo que está nos ouvindo. É uma honra estar aqui produzindo esse tipo de conteúdo, mostrando também que o Dragão Gaiato fala sério, viu? A gente tem que ter momentos para tudo nessa vida. Tem hora para tirar onda, tem hora para zoar, tem hora para brincar, mas tem hora que a gente fala sério também e se preocupa com as questões tanto do ser humano como dos atletas. Uma honra estar aqui com vocês. Valeu. E temos a honra, né, de chamar nosso convidado, Wilson Fonseca. E aí, Wilson, como é que você tá, cabra? Se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho aí para a torcida do Confiança e mais outras pessoas que possivelmente irão ouvir nosso podcast. Boa noite a todos e a todas e a toda a bancada. Estamos hoje para falar sobre Setembro Amarelo, né, que é uma campanha muito importante, que ela foi criada em 2014 pela CCV, que é o Centro de Valorização da Vida Humana. Na verdade, é Centro de Valorização da Vida, né? Que tem a colaboração do Conselho Regional de Medicina, de Psiquiatria e de outros conselhos de saúde, né, como o de Psicologia, né? Então nós passamos o mês inteiro com atividades, palestras, voltada a essa questão
diminuição desse número do suicídio, né? Dessa valorização do ser humano, da vida, extremamente importante. Números do ano passado foram mais de 12 mil mortes aqui no Brasil e 1 milhão no mundo inteiro. Então não é pouca coisa, são muitas histórias que não vão até o fim, né? Tem um fim abreviado. São inúmeras as causas, né? Desde a sensação de perda, de luto, a depressão, transtornos mentais, abuso de substâncias, uma fragilidade emocional por algum evento que esteja acontecendo, né? E agora a gente vivendo essa pandemia, ela acentua essa sensação de depressão, de isolamento, né, de muitas pessoas. Então, mais do que nunca, o Setembro Amarelo é um ato importante, né, para a gente estar realizando, né? E assim, são várias as questões, né? O que a gente pode fazer é tentar, digamos, os profissionais da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais, quando trabalham com uma pessoa ou um grupo, a gente já tem a habilidade de estar percebendo determinados conteúdos que a pessoa vem trazendo e aí focamos naquela pessoa, naquele conteúdo, para evitar que uma coisa dessa possa acontecer. Mas no dia a dia, nosso dia a dia, para as pessoas comuns, a grande questão é perceber se houve mudança no comportamento da pessoa, se ela está mais recolhida, se ela perdeu a vontade de fazer coisas que ela gostava de fazer, se ela está muito triste, se ela fala muito em morte, de uma forma muito melancólica, diferente do que ela fazia antes, né? Então, quando a pessoa perceber isso, né, o ideal é que ela ajude essa pessoa, se aproxime mais, tente ter um pouquinho mais de paciência, tente conversar, ser amigável com essa pessoa e tentar orientar ela que ela procure uma ajuda profissional. Os serviços de psicologia você tem desde do profissional na sua clínica particular, os serviços populares nas clínicas de psicologia das universidades e outros setores também no Conselho de Psicologia, no site do 19, né, você tem lá as indicações de locais que tem a terapia com preços populares, né? E agora, com a pandemia, né, isso acentua-se a gravidade dessas questões voltadas à saúde mental e depressão, né? Muito obrigado, Wilson, pela sua apresentação, foi ótimo. Vamos sim fazer algumas perguntas para você mais voltadas para a área esportiva, mas essa introdução foi muito importante sobre a importância do Setembro Amarelo e inclusive das várias facetas que traz a depressão. A gente é muito acostumado a ver a depressão como simplesmente uma melancolia muito profunda, mas existem outras questões, como você bem explicou, que são sintomas da depressão e que, quando elas acabam se repetindo, se aprofundando, é hora de buscar ajuda profissional. Vamos lá, falando da questão esportiva, né? Em relação aos aspectos psicológicos, quais são os fatores que mais afetam um atleta profissional para que aumente ou diminua seu rendimento? Recordo que você falou da questão dos psicólogos na Série A do Brasileiro, em termos de futebol, né? Que só tem 8 equipes, né? Que inclusive tem uma regra na CBF, que é aquela para reconhecer o time como um time formador, que ele tem que ter na sua composição da sua equipe profissionais da psicologia, assistente social, entre outros, né? Médico, para que ele possa ser considerado como um clube formador e para que ele tenha aquele benefício da FIFA de quando vender um atleta posterior, se ele for revendido, do clube ganhar uma porcentagem, né? Mas ainda são poucos, né, que tem. Na base, geralmente tem mais clubes na base, né? Digamos, o esporte tem uma base forte, o Bahia também tem uma equipe na base também, Vitória, né, entre outros aqui. Mas assim, por que da atuação do psicólogo do esporte, né? A gente trabalha com uma série de conteúdos
ligados ao rendimento, né? Não esquecendo do atleta como pessoa, né? Como ser humano, né? Não só uma máquina de resultados. E até por ser humano, alguns aspectos psicológicos afetam em seu desempenho, né? Digamos, a gente trabalha com temas como motivação, ansiedade, agressividade, concentração, estresse, né? O estresse, o burnout no esporte, né? Que muitas vezes não se aborda no futebol, mas é um aspecto a ser estudado também. E a depressão no atleta também, né? Porque, digamos, o atleta que sofre a lesão, né? Então, o atleta lesionado, a gente trabalha na recuperação desse atleta, porque ele tem, primeiro, uma recuperação física e tem que ter, junto com isso, um trabalho para que ele tenha uma recuperação psicológica também. Então, são vários aspectos que a gente trabalha para maximizar o potencial do atleta e minimizar, assim, coisas que venham a atrapalhar no seu desempenho máximo como jogador de futebol. Valeu, Wilson. Fernando, próxima pergunta. Wilson, dentre algumas dúvidas que nós temos, né? Inclusive, quando a gente estava montando esse programa, procurei saber se no Confiança existia, né? Algum psicólogo na equipe do time profissional. Infelizmente não existe, né? Não existe esse trabalho, né? Um profissional voltado para esse tipo de trabalho, e acaba sendo tratado meio como uma coisa que o treinador faz, né? Que fica ali pelo trabalho da comissão, um trabalho de chegar mais junto no jogador, conversar, trocar uma ideia, mas isso tudo sem nenhuma base profissional na área de psicologia, mais na base da experiência de campo, né, de futebol. Hoje o Confiança tem tanto o Bibi, que foi ex-jogador, como o Daniel Paulista também, que foi ex-jogador e tem essa experiência de vivência. Eu queria saber, você como profissional da área, se existe algum tipo de barreira da comissão técnica, diretoria ou afins, né, com o trabalho de um psicólogo atuando na parte esportiva. Eu acho que hoje um pouquinho menos, mas com profissionais mais antigos se tinha mais essa barreira, né? A questão também de se contratar o psicólogo, né? Eu tive a oportunidade aqui de trabalhar 2 meses em um clube, que foi o Itabaiana, mas depois não teve sequência, porque mudou o presidente e o trabalho não teve continuidade. A gente só iniciou um trabalho, né? Quando assim, o trabalho do psicólogo não é chegar na véspera de uma final e fazer um trabalho motivacional. Aí é uma coisa fortuita que não tem um resultado a priori, né? Porque assim, o trabalho do psicólogo esportivo, ele tem que estar lá naquela vivência, né, no clube, né, onde ele tem que conhecer os atletas, desde o roupeiro ao porteiro, todos, para que ele possa ter essa vivência dessa cultura que é o futebol. Porque assim, se eu trabalho com um atleta de boxe, eu vou estudar o que é a cultura do boxe, porque é um atleta diferente do atleta do futebol, né? Atletas de luta, e cada um tem sua especificidade, então eu tenho que estudar aquela especificidade do meu atleta. Vôlei de praia, a mesma coisa, tênis, entre outros. E o futebol tem a sua cultura, né? E assim, cada estado tem uma forma de vivência também. E assim, a gente vê nas equipes do Sul, Sudeste, uma maior receptividade, né, e um maior reconhecimento por esse trabalho, né? Aqui, a grande parte, muitas vezes, é uma questão de diretoria acreditar nesse trabalho desse psicólogo que vai dar um resultado, né? Muitas vezes eles querem, muitas vezes há essa barreira da contratação do profissional. Então, há essa dificuldade muitas vezes, né? Em algumas oportunidades eu fui convidado pelos técnicos, mas não tive a oportunidade de trabalhar para a questão
da direção em uma ou outra instituição, né? Mas a gente sente esse receio porque assim, o profissional de psicologia, uma pessoa que fez a especialização na área, não é uma pessoa gaiata que está ali, não, eu gosto de esporte, eu vou ser psicólogo porque eu gosto. Não, o ideal é que o psicólogo que vai trabalhar nessa área, ele seja especialista, ou tenha cursos, ou tenha passado por um estágio que lhe dê a habilitação para estar ali trabalhando, né? E ele tem que ter consciência que ele é só mais um profissional que está ali para ajudar o time. Ele não é além de ninguém, né? E ele tem que compreender a cultura do lugar que ele está, do esporte com que ele está lidando, né? Ele tem que saber falar de uma forma que o atleta do futebol vai entender o que ele está falando, né? E que ele consiga transmitir isso para esse atleta, para essa equipe, né? E que ele consiga visualizar e que os atletas consigam dar um retorno e um feedback, né? Puxando um pouquinho o gancho dessa pergunta que você acabou de responder, eu tenho um questionamento relacionado a uma hipótese, né? Às vezes essa dificuldade, essa barreira, não se dá por falta de estrutura, talvez, ou por falta de vontade das diretorias de encamparem, de assumirem esse lado, né? No caso de contratarem um profissional, ou seja, não consideram que é um bom investimento ou acham que é um gasto desnecessário, porque isso não é a questão psicológica, às vezes não é vista como uma questão... Não é vista com tanta importância, né? A importância que deveria ser vista, né? Tendo em vista que afeta muito o rendimento dos atletas. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Qual é a sua leitura disso? Você acha que é falta de estrutura, ou falta de condições, ou falta de interesse mesmo, de enxergar a importância? Eu acho assim, cada caso a gente tem que dar uma olhada como um caso específico, né? Mas as pessoas têm dificuldade em procurar um profissional da psicologia para um processo terapêutico, de autoconhecimento ou de auxílio para trabalhar uma questão emocional, porque muitas vezes elas acham que psicólogo é coisa de doido, que não é, né? Todo mundo deveria pelo menos passar uma vez na vida por um processo terapêutico. Então imagine isso no esporte, né? E mais ainda no futebol, que sempre foi muito fechado para... antigamente, né, era muito fechado para esse tipo de coisa. E antes também não tínhamos tantos profissionais com especialização e com formação e com estudos para trabalhar nessa área. Então, a primeira questão às vezes era essa, tinha essa dificuldade antigamente, né? E às vezes o pessoal chamava um psicólogo que conhecia, e a pessoa ia lá e assumia e fazia um trabalho de motivação, aplicação de teste, isso e aquilo, mas sem uma adequação e sem um uso e sem uma coisa adequada. Quer dizer, então algumas pessoas passaram por essa experiência, o que não ajudou muito, né? Mas hoje em dia nós temos diversos profissionais especialistas na área, né, e que têm conseguido ganhar mais a confiança. Aí, como eu disse, quando eu trabalhei no Itabaiana, faz muito tempo, não recordo agora, tinham atletas que tinham vindo do Sudeste e do Sul, que eles já tinham tido contatos com psicólogos, né? Então, para eles foi até mais fácil estar dialogando conosco, né? Então, mas muitos outros que não tinham esse costume, eles tinham um certo receio no começo, né? E muitas vezes a estrutura do próprio clube às vezes não permite, porque o clube às vezes só pode contratar um técnico, o preparador físico e o preparador de goleiros.
tem essa questão da estrutura física e financeira do clube. Em alguns é a questão do dirigente que acha que não é necessário, né? E quando a gente tem uma direção que tem uma visão também mais profissional, começa-se, a partir do momento que tem a estrutura, a ter essa possibilidade, né? Até porque, como eu falei, para que um clube tenha essa possibilidade de ser clube formador, ele tem que ter o psicólogo na sua equipe. Mas aí depende muito de cada clube, né? Aqui mais no Nordeste a gente tem em muitos a questão da falta de estrutura, em outros alguns dirigentes que não conseguem nem ver a psicologia como fundamental, né? E os que já têm uma visão mais profissional, eles já estão hoje com suas psicólogos em suas equipes, né? Digamos, hoje está tendo uma atividade com a Liana Benício, né? Que é psicóloga do Fortaleza já há 4, 5, 6 anos. Aí, assim, no esporte, a gente tem o Murilo, que está lá há muito tempo, né? No Bahia, o Rafael, do Vitória, eu não recordo o nome, mas aqui no Nordeste nós já temos alguns que já têm esse trabalho. Perfeito, Wilson. É bom ter esse panorama, né, de como os clubes profissionais têm essa visão da importância do investimento, como o Carla bem falou, no trabalho de um psicólogo. Então, por exemplo, o Confiança, que ainda não tem esse trabalho, mas ele vem investindo em outras áreas de saúde, e eu espero que a direção do clube ela se atente para também fazer esse investimento na contratação de um psicólogo, de uma equipe que seja fixa do clube, que não seja só um apoio, como muitos clubes, naquela reportagem que eu citei na abertura, muitos clubes não têm o profissional fixo, mas tem alguém que vai lá de vez em quando, então alguma parceria com uma clínica, com uma universidade, mas enfim, não existe esse profissional em sua comissão técnica. E aí, diante dessa coisa do investimento na contratação de um profissional de psicologia para cuidar da equipe profissional do clube, qual o maior desafio na gestão de um grupo de atletas profissionais? Principalmente agora que a Confiança começa a crescer, chega à Série B, então começa a ter inclusive atletas de alto rendimento, que era uma coisa que era bem rara em um passado recente. Então, eu acho assim, o Confiança está se estruturando, né? Ele está montando toda uma estrutura e a tendência é que ele cresça mais, né? Nesse primeiro momento, trabalhar muito a questão do foco na atenção, né? Digamos, nas primeiras partidas tiveram muitos equívocos, né? Contra a equipe do Confiança, né? Então, uma das questões que poderia ser trabalhada é que os atletas não viessem a perder, digamos, um controle emocional diante da situação, para que pudessem reverter isso, né? Que seria a concentração e atenção focada no resultado, né? Questões como, digamos, a volta de um atleta que vem de lesão, como é que ele vai voltar, qual a sustentação que a gente pode dar a essa pessoa, né? Digamos, quando um atleta está lesionado, a depender do atleta, a gente usa a série de técnicas em que ele possa manter o mínimo de vínculo com aquela atividade, para que quando ele retornar, ele retorne com a qualidade e que não demore tanto a se recuperar, né? Digamos que é uma das coisas que em alguns, digamos, um atleta está no topo, né? De repente ele tem uma lesão e ele tem que, com a lesão ele para digamos, um mês ou 2,
ou mais tempo? Como é que a gente vai trabalhar com esse atleta para que ele consiga retornar, né? Digamos, um exemplo que a gente pode usar hoje, né? O jogador do Atlético Paranaense, né? O Valdson, né? É Valdson? Walter. Walter. Que ele tem problema com peso, né? E ele agora tá bem magrinho, quer dizer, para o que ele estava antes, né? 20 quilos a menos. E foi feito todo um trabalho em cima desse atleta, né? Então, toda uma mudança nutricionista, psicólogo, para que ele pudesse... foi feito todo um investimento, né? Agora, imagine um atleta que é extremamente habilidoso, né? E que, de repente, por uma questão física, ele não consegue ter aquele máximo de desempenho, né? Ele ficou 2 anos parado, né? Por conta de uma punição, por causa de um remédio que ele tomava para emagrecer. Então, como é que é esse retorno? Como é que Aí, nesse caso, você tem que fazer todo um trabalho de ajudar na confiança daquele atleta, que é aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele se sente bem fazendo, né? Então, são vários aspectos que a gente trabalha para que o grupo não sofra, né? Então, quando a gente trabalha com grupo, a gente trabalha com coesão grupal, com liderança, como cuidar com isso. São vários aspectos, né? Digamos, um exemplo, vocês são novos, não vão lembrar, mas o Flamengo teve uma época que teve um time dos sonhos, né? Que naquele ano virou um pesadelo para os seus torcedores, né? É porque não ganhou nada. E era um time que tinha Edmundo, Sávio, Romário, entre outros, né? Eu sou dessa época, não sou tão velho, não. Aí, assim, então... Eu lembro bem disso. O pior ataque do mundo. Eles tinham Sávio, Romário e Edmundo. Eles tinham excelentes peças, mas não tinha um grupo coeso que focasse no grupo, né? Digamos, eu posso ter um excelente atleta, mas se ele não trabalha para o grupo e o grupo não reconhece, né? Então, como é que eu vou conseguir fazer com que ele tenha um desempenho para o grupo e para ele, né? Porque ele só cresce se o grupo crescer, né? Então, não vai adiantar colocar, digamos, o Ibrahimovic no Ibis, né? Que o Ibis não vai ganhar só porque o Ibra está por lá, né? Apesar que sendo Ibra, a gente pode questionar, né? Mas... então, é muito essa questão, né? A gente trabalha todos esses aspectos, né? Não é, digamos, na base, o que a gente vai trabalhar? De repente, trabalhar que o menino não perca o foco e que quando ele fizer a transição profissional, ele consiga desempenhar tão bem no profissional quanto ele desempenhava na base, né? Aí a gente vê atletas excepcionais na base e que são os novos Pelés, que na hora que chega no profissional, por uma série de aspectos, ele pode se perder, né? E no meio do futebol, a gente sabe que no alto rendimento há vários atrativos que muitas vezes fazem com que os atletas se percam, né? Então, digamos, tinha tinha no Santos o Jean Gera, que era considerado o novo Neymar. Isso. E que não foi para frente. Passou longe, né? Passou longe disso, Wilson. Tem um caso no elenco do Confiança hoje em dia que é Thiago Luiz. Ele foi tido como o novo Messi. Ele é da base do Santos também. E aí, fazendo um casamento com as informações que você trouxe aí, ele também sofre com questão de peso, né? Então, seria o atleta ideal para poder passar por uma avaliação também, né? Diante dessas questões. Passa por um problema de ter um nome relacionado a um jogador antigo e ainda sofre também com a questão de peso, né? Então, eu recordo que uma vez, conversando com um atleta olímpico, né, até, e ele falando de uma trajetória dele, de quando ele estava no auge pela primeira vez, muitas pessoas chegaram perto dele, ele era convidado para festas,
para várias coisas. E quando, de repente, ele caiu de rendimento, saiu de seleção brasileira, ficou no limbo durante um tempo, aquelas pessoas não se aproximaram dele, né? E ele depois conseguiu se recuperar com a ajuda de professores antigos, mestres antigos, e ele voltou para a seleção, tal. E aí ele diz, ele disse para o grupo da gente, né? Estava numa aula em São Paulo, ele estava dizendo, olha, quando eu retornei, aquilo tudo chegou junto de novo. E o que eu fiz? Eu me afastei e foquei no meu esporte, na minha família e nas pessoas que me interessavam. E deixei aquelas outras coisas. No meio do futebol, isso é até mais comum ainda, né? E fora que, assim, nessa fase de transição, né, tem a questão, muitas vezes, do empresário, que enche a cabeça do menino demais, às vezes ele acha que não precisa mais treinar, que é só jogar. Então, tem alguns outros aspectos que a gente leva em consideração também, né? E fazer um trabalho todo com aquela pessoa. Digamos, você está falando que esse rapaz tem problema com obesidade, então tem que estar com o trabalho junto com a nutricionista, né? Também para ver o que pode ser feito para a reeducação alimentar dessa figura, como é que é a parte física, ele treina com afinco, então tem uma série de questões que você tem que estar observando e trabalhando junto com o indivíduo, e não esquecendo que é uma pessoa, né? Acima de tudo é uma pessoa, tem que ver se não tem nenhum a questão do excesso de treino muitas vezes, se ele não entrou no processo de burnout e mesmo assim continuou no futebol, mas não trabalhou isso, então tem que se descobrir isso aí para poder solucionar essas questões, para ver se melhora, né? Então são várias possibilidades aí, né? Ok, Wilson, obrigado. Eu vou fazer também mais uma pergunta aqui, mas é impressionante. Cada coisa que você vai falando vai abrindo mais um gancho na minha cabeça, lembrando de possibilidades de perguntas que eu fico imaginando assim, se a gente for fazer todas, não acaba hoje, né? Porque me vem à mente vários casos, como, por exemplo, Garrincha, Adriano Imperador, vem os casos de Messi e Cristiano Ronaldo, com personalidades diferentes totalmente, e jogadores de alto rendimento. Sim. Mas vamos falar de confiança especificamente. A gente teve recentemente um caso do lateral esquerdo Silva. Ele perdeu o pai no dia do jogo, ele não contou a ninguém que tinha acontecido esse fato, e foi no jogo da nossa classificação na Copa do Nordeste, em cima do Santa Cruz. E aí teve uma cobrança de pênaltis, e ele foi lá e bateu esse pênalti, fez o gol, e quando terminou, ele ficou chorando, a galera toda impressionada o que tinha acontecido com ele, e aí chegou a informação que ele tinha perdido o pai, e mesmo diante de uma situação pessoal de extrema abala, como é que eu posso dizer, abala emocionalmente muito, muito grande, né? Não sei nem falar isso, meu Deus. Eu também já perdi meu pai, né? Me lembrei disso agora. E assim, ele nem nisso ele não alterou o desempenho na partida, né? O Confiança, mesmo sem ter um psicólogo, sem ter um acompanhamento nesse sentido, ele resolveu se calar e atuou muito bem. Inclusive, ele tem atuado muito bem. Em contrapartida, temos um caso também do atacante Reis, que começou bem a temporada, com a pausa por conta da pandemia. Ele voltou, né, ao futebol também e não tem demonstrado um desempenho tão bom. Inclusive, depois a gente também ficou sabendo que ele acabou perdendo a avó, tendo fatos assim. Então, como você estava dizendo, cada um reage de uma maneira. Mas, em geral, a gente tem essa impressão de que o atleta ele é mentalmente forte, né? Ele é tido para ser mentalmente forte. E é isso mesmo, para ser um atleta de alto desempenho, ele tem que ser mentalmente forte? Comente também como esses atletas, eles normalmente começam no futebol muito cedo, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, eu imagino que se ela um dia fosse uma atleta profissional, ela já estaria saindo de casa para ir para a categoria de base, muito jovem, muito imatura, e o quanto isso pode pesar no futuro. Quando você fala isso, eu me lembro de alguns casos assim de crianças, né, que a família chega, e aí, Wilson,
vou, não vou, mando, não mando. Eu falo, rapaz, se você for junto, vá, né? Deixa o menino ir lutar pelo sonho dele. Mas nunca deixe de dar o suporte emocional para ele, né? Fora aqueles que não têm condições e que o filho vai-se embora e eles ficam, né? Hoje em dia, com celular, fica mais próximo, a família fica mais próxima, né? Antigamente era pior isso, né? E assim, cada atleta, há 2 semanas atrás, ou foi há 1 semana atrás, eu estava assistindo um programa na ESPN e no final o comentarista falou do pai dele que tinha falecido naquele dia. Aí ele falou, olha, meu pai não gostaria de que ninguém estivesse chorando, sim, fazendo festa, então em respeito a ele eu tô aqui, né? Mas aí é muito específico de cada indivíduo, né? Cada um trabalha com esse luto de uma forma diferente, né? Para alguns, o ir a campo, o jogar, o trabalhar, é uma forma de prestar uma homenagem, né? De falar, olha, eu tô aqui, eu venci, o senhor me ajudou e eu vou estar mantendo aqui, né? Outros vão reagir de outra forma. De repente a pessoa é mais passional, então reage de uma forma mais emocional àquilo, né? Então há uma questão nesse sentido, né? De quão preparado as pessoas são emocionalmente para lidar com certas coisas, né? Quando você falou do exemplo do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Aí você vê uma pessoa que é introspectiva, né? Que é o Messi, que é uma pessoa que não é muito expansiva na hora de falar e de se apresentar, e você já vê um outro que é totalmente extrovertido, que se expressa inclusive nos gestos, que está toda hora na internet, que inclusive ele tem um comportamento profissional de alto rendimento muito grande, né, que é o Cristiano Ronaldo, que ele é um cara que ele treina muito, ele se dedica muito, ele se adapta muito bem às fases em que ele está vivenciando, né? Então ele está amadurecendo, digamos, está ficando velho para o futebol, que não é velho, né? Mas ele está se adaptando, né, à idade dele e está mantendo o nível dele. A gente vê o Ibrahimovic que eu falei, e o cara, apesar da idade, mantém um nível de gols que ele fazia, né? Então ele ainda tira sarro, né? Que inclusive ano passado, esse ano, quando ele chegou no Milan, que o Milan estava bem ruim, depois que ele chegou, o Milan voltou a ganhar, né? Inclusive ganhou hoje, né? E se classificou para a Liga dos Campeões, e ele mudou o nível do time do Milan, que vinha muito ruinzinho, né? Então a gente vê que cada atleta vai reagir de uma forma diferente, né? E aí quando eu falo do menino da base que vai pro profissional, aí eu vou pegar o exemplo do jogador do Palmeiras, o menino lá que era o volante, que fez o gol do final. Gabriel Menino? Não. É o que fez o pênalti, né? Que fez o gol de pênalti no final do Paulista. Sim, Não me lembro o nome dele não agora. Então o Luxemburgo falou uma coisa que era bem interessante, que falou, esse menino começou em time das favelas, lá daqueles campeonatos de favelas, ele vivia num lugar que tinha que correr de bala perdida, e ele disse que queria bater o pênalti. Aí o Luxemburgo falou, se ele queria bater o pênalti, ele fugir de bala perdida, ele não vai arregar para um pênalti, né? Fora que ele conhecia o menino treinando, né?
Então, já um atleta maduro, mesmo com a idade, né? Outros vão ter um tempo de amadurecimento de quando chegar no... Porque assim, a responsa no profissional é diferente da base, né? Na base, ele às vezes é destaque, mas não tem tanta cobrança. Quando chega lá no profissional, a cobrança é tripla, né? Então, como é que ele vai reagir a isso, né? E aí, assim, cada atleta vai reagir de uma forma diferente. Não dá pra gente saber como é que cada atleta vai reagir a uma situação, né? De repente, o cara vai lá e fala uma gracinha no ouvido do outro na hora do pênalti para ver se o cara desestabiliza e erra, né? E aí o cara vai lá e fica mais afim ainda de acertar para mostrar para o outro que errou, né? Eu recordo que Edmundo e Romário, quando jogavam, quando a torcida adversária xingava e ficava xingando, pegando no pé deles toda hora, eles rendiam até mais, né? Porque aquilo ali os deixava mais empolgados ainda para um desempenho maior. Mas já com outros atletas, isso intimida, né? Então, é engraçado isso, né? Então, quando a gente trabalha com um grupo no futebol, a gente trabalha com 30 pessoas, às vezes 35 ou 24 atletas, a gente tem que ter o feeling de perceber o que eu posso fazer com cada indivíduo desses para ajudar o grupo. Digamos, no final, eu vou fazer uma atividade de motivação. Tá, quem é que eu vou motivar? Digamos um exemplo, o time do Palmeiras. Eu vou tentar dar um choque em Lucas Lima, em Gustavo Lima, Gustavo Scarpa. Gustavo Gomes. Só não mexa com o Felipe Melo. Então, é isso que eu ia falar. Mas assim, com o Felipe Melo, eu já vou botar uma musiquinha zen, porque o nível de ativação dele, o nível de... na parte de psicologia esportiva, a gente fala nível de ativação ótimo, né? Que é quando o cara tem que estar com o nível de estresse no nível ideal, nível de agressividade no nível ideal, para que ele possa responder no seu desempenho, né? Digamos, um atleta de luta, em alguns poucos casos, eu botaria a musiquinha zen, né? Porque aí o cara pode extrapolar, né? E aí, fugindo das regras, ele é eliminado também, né? E no futebol tem isso, né? Você não pode dar um choque em todo mundo. Você tem que ver quem é que você vai dar um choque e quem é que você vai dar uma musiquinha zen para ele escutar, pra ele não chegar lá quebrando todo mundo e ser expulso logo no começo, né? Então, o Felipe Melo é um dos grandes exemplos, né? Você tem que trabalhar para que ele entre no nível mais calmo, mais tranquilo, né? Para não sair quebrando todo mundo, né? Interessante que isso não varia só de pessoa para pessoa, mas também de modalidade a modalidade. Como você citou a luta, eu sou praticante de futebol americano e isso é também visto. Por exemplo, como eu jogo na defesa, para tentar desconcentrar o ataque, eu converso, eu falo, o ataque não pode falar e a gente fica falando, provocando e tal, e elas não podem responder, né? As jogadoras de ataque, elas precisam ficar caladas, porque é falta também. Então, a gente usa esse trash talking, né, ao nosso favor. E aí elas têm que manter a concentração e executar uma jogada. Então, isso é bem interessante, como também muitas vezes motiva as atletas do ataque, entendeu? Quando elas escutam, a gente provocando elas, às vezes motivam elas, entendeu? Isso varia muito de atleta para atleta. Mas a minha última pergunta vai para a torcida, no caso, para você falar da torcida, né? O quanto a pressão da torcida é prejudicial e o quanto contribui para o desempenho de um time, porque eu acredito que essa crítica constrói, mas às vezes também destrói. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Carla, antes de o Wilson responder, desculpe interromper, eu acho que vale uma aspas para o jogo contra o Atlético Acreano no ano retrasado, onde o Confiança estava lutando para escapar do rebaixamento e teve um torcedor que foi ao aeroporto ameaçar
os jogadores, né? E aí, o Atlético Acreano era um dos líderes do campeonato, Confiança estava brigando, né, na parte de baixo, e aí o Confiança conseguiu sair de uma situação que ninguém esperava, foi uma vitória fora de casa, e aí criou-se essa história de que foi aquele cara que ativou o elenco para ganhar. Assim, em relação a isso, eu não acredito que seja isso que vai dar resultado, né? Porque, assim, digamos, a gente viu há pouco tempo atrás torcedores do Figueirense que entraram no estádio no treino dos jogadores e que agrediram os jogadores, né? Não ajudou em nada a equipe, né? Pelo contrário, tiveram atletas que pediram dispensa para sair do clube. Tiveram medo da vida. Times do Brasil. Esses times, né? Mas eu não acredito que isso vá melhorar o desempenho de ninguém, né? Muito pelo contrário, você pode causar uma certa estabilidade emocional no grupo e que isso afete essa melhora de desempenho. Digamos, fortuitamente os caras foram lá, mas eles treinaram para chegar lá e ganhar. De repente eles não estavam conseguindo ganhar por uma série de aspectos. Naquele dia eles conseguiram ir lá e ganhar. Fora que assim, o Atlético Acreano também já estava classificado, já estava tranquilão. Não vou dizer que ganhou só por causa disso, mas como eu disse, são uma série de aspectos. O fato de uma pessoa ir lá e ameaçar, no máximo vai intimidar os caras vão entrar tensos e muito provavelmente não vai ajudar no desempenho, né? Não se motiva ninguém com ameaça, né? Não acredito nisso, né? Acho que pelo contrário você prejudica o grupo, prejudica o atleta, né? Não favorece. Você pode repetir sua pergunta? A minha pergunta foi sobre a questão da torcida, né? Sobre o quanto a pressão da torcida é prejudicial e o quanto contribui para o desempenho de um time. Você estava falando aí sobre a questão do Figueirense. Não aconteceu da mesma forma, mas aqui a torcida chegou aí ao aeroporto para conversar com os atletas e tal, né? Porque a gente não estava muito bem aí, né? Nessa Série B. E aí você fala um pouquinho disso, gostaria que você falasse um pouquinho disso, sobre o quanto é prejudicial e o quanto pode contribuir também. Pronto, eu vou, assim, dar um exemplo, assim, nossos amigos argentinos, né? E em alguns times europeus hoje em dia, né? A torcida canta, incentiva os times do início do jogo ao fim. Estimulando o time, independente deles estarem perdendo ou ganhando. Se estiver perdendo, eles estimulam mais ainda, cantam mais alto ainda, estimulam mais ainda a sua equipe. E isso é que deveria acontecer aqui no Brasil, né? A gente muito raramente vê isso. O que a gente vê muitas vezes não vou falar aqui, né? Mas em alguns estados, essa questão de tentar entrar no clube, quebrar tudo, não vai ajudar nada, né? Pelo contrário, o clube vai ter prejuízo fisicamente, porque teve suas instalações depedradas, né? Então, o dinheiro que poderia ser investido num pagamento dos atletas, agora tem que ser investido na reforma da estrutura. Há atletas que acabam pedindo para sair do clube por medo. Ao longo do tempo, ainda se cultua essa história de que se xingar o atleta,
vai ajudar que o time melhore, né? A turma do amendoim, aquela que vai ficar lá enchendo o saco do técnico para que ele possa pedir o boné, né? Às vezes o que acontece assim, alguns times montam um time de uma forma equivocada, né? E aí o time não dá liga, ou então monta um time que não é um time compatível com aquela série que está disputando, né? Digamos, dar um exemplo nosso aqui, né? O Lagarto montou uma equipe boa, teoricamente, né? Mas caiu para a segunda divisão do Sergipano. O que foi que aconteceu ali, né? Não dá... Foi uma questão de grupo, como é que poderia se trabalhar daquilo para evitar, né? Mas assim, se tivesse os torcedores de lá fossem lá e adiantar alguma coisa, não sei se fizeram, né? Mas se fizeram, adiantou alguma coisa, eu acredito assim que não adianta muito, né? Mas nós aqui no Brasil estamos passando por essa cultura temos essa cultura, né, do reclamar, né? Porque para ver se melhora. Às vezes coincide que melhora, mas não é necessariamente porque a torcida foi lá e falou e reclamou, né? A torcida tem esse direito de chegar, gritar, raça, vamos. E mesmo assim, quanto mais você estimula, mais você dá força, a possibilidade de que quem responda é maior, né? Quando você briga, né, você intimida, e quando você intimida, você tira um pouco da concentração. É diferente de dar força, né? Olha como é que é a diferença, né? Você dá força para que a pessoa se levante. A outra coisa é a pessoa cair e você brigar porque ela está caída, né? Há uma diferença nesse sentido, né? O jogador de futebol é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então ele não quer estar errando ali de propósito, salvo algumas exceções, né? Mas assim, os caras não querem estar perdendo, né? A não ser que seja o povo do Ibis. Mas a Portuguesa Deportes, ela queria estar na primeira divisão do Brasil, do Paulista, né? Não subiu esse ano também de novo. Então, muitas vezes não é porque os caras querem, às vezes porque faltou um detalhe ali que não aconteceu, né? O Confiança, graças a Deus, naquela vez não caiu, né? Ganhou do Atlético Acreano. Mas não foi porque o cara foi lá, né? Foram outros fatores que naquele dia deu certo e que não estava dando antes, né? Então, é tudo uma questão de respeitar o ser humano, que não é só uma máquina de desempenho, né? E assim, na minha visão, quando você estimula, quando você abraça, né, e dá força, é mais fácil que a pessoa ou o grupo saia do fundo do poço. Quando você briga, questiona, sem dar oportunidade, às vezes não é mais fácil ainda de não acontecer, né? E assim, é muito legal quando você vê, digamos, às vezes um clube inglês está rebaixado, mas a torcida vai lá e comparece, lota o estádio, aplaude o time. Claro que eles não queriam que o time caísse, né? Mas eles vão lá e continuam dando apoio à equipe e demonstrando, vamos estar aqui ano que vem e apoiar vocês porque vocês retornem onde vocês estavam, né? Mas assim, é uma opinião minha, é uma forma de ver, né, que eu acho, né? Muito bem, Wilson. Muito obrigado, cara, por toda essa aula, esse conhecimento que você nos passou aqui. Como o Fernando falou, se a gente pudesse, a gente passava a noite aqui conversando. Tem muitas questões mesmo dessa coisa do desempenho do atleta, que ele está além das 4 linhas, né? Que a preparação começa, o ritmo de jogo, como você falou, o burnout.
nessa época, eu lembro que recentemente Confiança em um mês fez 12 jogos, uma média de um jogo a cada 3 dias. E ainda hoje é um ritmo alucinante, são 2 jogos por semana, e o jogador viaja, chega, não dá tempo nem de descansar, já está treinando e entra em campo logo após. Então todas essas questões poderiam ser abordadas. Quem sabe a gente faz aí um segundo para também não ficar um podcast de 2 horas. E assim, além de agradecer, deixar o espaço aqui para você se despedir da gente, deixar seus contatos de rede social, caso você queira divulgar esse seu trabalho, fique à vontade, que o espaço é teu. Pronto, estou à disposição para quando tiver outras oportunidades, né? Eu gosto de estar falando do tema, que é um tema que eu trabalho, então quando posso falar é sempre agradável, né? E assim, você falou da maratona que Confiança teve recentemente, né? E aí você tem que levar em consideração que tá todo mundo parado antes, né? Treinando em casa, com a agenda que o preparador físico passou, e que quando voltaram demorou pouco tempo para pegar toda essa maratona de jogos, né, que eles tiveram, né? Então imagina-se o nível de estresse, né, de você voltou para a rotina, de uma rotina que você estava em dúvida de como é que voltaria, tudo isso, né, que os caras voltaram de uma época de pandemia, que estava tudo parado, de repente volta a treinar junto, e tem todo um questionamento por conta da doença do Covid, né? Então, e agora, treinar junto e tal, né? O Flamengo hoje está com 11, 12, 13 casos, né? Mas também não tiveram cuidado nenhum, né? Então é só uma consequência do que eles fizeram. Mas assim, e voltou para um nível frenético, né, o Confiança, porque tinha Copa do Nordeste e Sergipano, né? Aí terminou o Sergipano, já emendou com o Brasileiro, né? Então foi um ritmo realmente estafante para eles, estressante provavelmente, né? E que agora eles estão engrenando novamente, né? Aí na Série B, né? E esperamos que cresça mais ainda, né? E assim, eu sou psicólogo, eu trabalho com essa parte de psicologia esportiva, com psicologia clínica, né? Tem lá o Wilson Fonseca no Instagram, né? E tem o meu contato que eu posso estar passando para vocês, para que, se caso alguém queira entrar em contato, aí vocês podem passar meu contato também. Ótimo, Wilson. Obrigado. Obrigado pela contribuição, pelo programa de hoje. Na sequência aqui a gente vai falar também com Maria Cecília, ela que é profissional da área também e tá mais no começo, né, da profissão. Inclusive ela até tinha mandado uma pergunta para você, que seria assim, como é que estava a área hoje em dia em relação ao quando você começou? Em relação a isso, né, a pergunta dela, hoje em dia a gente tem, graças a Deus, muitos cursos, né? O próprio Sede Sapientes, que antes tinha uma turma de formação, hoje em dia ele está com a pós-graduação, há outros cursos, nós temos várias pessoas fazendo pesquisas na área, vários psicólogos, né? E cada vez mais tem se aberto o campo, né? Quando eu comecei, então, eu me recordo que teve uma figura que disse que psicólogo não queria nem de graça, né? Então, e o técnico tinha me bancado, né? Falou, você vem, você vai trabalhar comigo, né? E a gente passou por isso na época, né? Quer dizer, eu acabei não trabalhando porque não houve a permissão, né? Hoje em dia isso já é mais aberto, né? Aqui em Sergipe a gente barra na questão da estrutura, né? Muitas vezes. E no Brasil inteiro a gente tem uma entrada maior dos profissionais da psicologia, principalmente o pessoal que faz as especializações, né?
Então, a gente tem a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que ela vem cada vez mais incentivando os profissionais da psicologia a fazerem suas formações, a participarem dos congressos, né? E se prepararem para estar atuando. E com isso a gente tem tido cada vez mais a abertura, né? Nos clubes, nas associações, né? Então, claro que a nível de desenvolvimento, Sudeste e Sul do país estão muito à frente daqui do Norte e Nordeste, né? Mas a gente está caminhando também, né? A gente tem clubes que tem toda uma equipe de profissionais, né? Trabalham na base, no profissional, né? Então não é só um profissional, são mais, são 2, 3 psicólogos para trabalhar um profissional, outro na base. E assim fica meu agradecimento aqui a vocês pelo convite. E se precisarem de novo, a gente está à disposição. E hoje no podcast Bancada Azulina também vamos contar com a participação de uma ilustre convidada, psicóloga também do esporte, Maria Cecília. Por favor, Maria Cecília, se apresente e conte um pouco do seu trabalho com a psicologia esportiva. Olá, meu nome é Maria Cecília, eu sou psicóloga formada pela Universidade Tiradentes de Aracaju. Eu comecei a me interessar pela psicologia do esporte no final da faculdade, em um único contato que eu tive com a matéria. Quando eu me formei, que decidi atuar nessa área, eu precisei me dedicar uns tempos aos estudos, porque a psicologia do esporte, apesar de estar crescendo muito, ainda é pouco conhecida e eu tinha muito pouco contato com ela. Então, no momento, meu trabalho na área mais acadêmico, tenho me dedicado atualmente a cursos e a pesquisas sobre a psicologia do esporte e estou iniciando agora a clínica com essa demanda também. Uma frase que ficou bastante conhecida é que a depressão é a doença do século. Mas no meio esportivo, a depressão é algo comum? Sim, a depressão é muito comum no âmbito do esporte. A questão é que, como esse tema ainda é muito tabu na sociedade, principalmente dentro da área do esporte, né? Até porque os atletas, eles historicamente, sempre foram vistos como heróis, né? O que é bem diferente de humano. Então, acaba que eles não são muito verbalizados, né, esses casos. Então, ainda é muito abafado, escondido. Mas diferente disso, e o que nós psicólogos do esporte tentamos cada vez mais mostrar, é que os atletas, eles antes de qualquer coisa, são humanos, né? E possuem as mesmas dificuldades que todos nós temos. Então, isso mostra cada vez mais a importância de sempre buscar ajuda profissional. E aí, a partir desses tabus, né, ainda é muito comum de que atletas tenham resistência à terapia, resistência a procurar ajuda, resistência a assumir as suas fraquezas, né, assumir que está com problema, ou até quando procura um psicólogo ou vai para terapia, eles pedem sigilo, né, não querem que as pessoas saibam o que é que está passando por eles, justamente por essa pressão, né, da sociedade em cima deles. A gente acaba escutando também, Maria Cecília, uma frase assim, quando a pessoa está meio deprimida, né, vá nadar, vá surfar, vá pedalar, vá praticar qualquer tipo de atividade física, né? E o indivíduo com depressão acaba demonstrando sintomas característicos, como a vontade de ficar em casa, o isolamento social, né, em tempos de isolamento social. Eu queria saber como que o esporte pode ser utilizado no combate à depressão. Então, essas frases, elas são muito ouvidas porque quando a pessoa está com depressão ou com sintomas depressivos, seus níveis de hormônio vão cair muito, né? Principalmente os hormônios responsáveis pelo prazer, pela felicidade, pelo bem-estar. Os 4 hormônios que são conhecidos pelos hormônios da felicidade, né? Que são a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ocitocina. E então é aí que o esporte vai entrar. O esporte, ele justamente aumenta os níveis desses hormônios. Provavelmente o esporte em si não vai ter esse poder sozinho, mas ele, junto aos demais cuidados, vão ajudar bastante no tratamento. E, além disso, no esporte também tem muita questão social, né? Porque
Geralmente você faz atividade física, você tem contato com outras pessoas, com outros grupos, você socializa, e isso também pode auxiliar no tratamento da depressão, da ansiedade e de diversos outros transtornos. Essa próxima pergunta, ela trata um pouco mais da figura da mulher que pratica esporte de alto rendimento, né? Quais as implicações psicológicas para as atletas quando, além de lidar com a pressão do rendimento, também precisam lidar com a inferiorização e o machismo que já é inerente principalmente ao futebol dentro do contexto esportivo? Eu costumo ouvir muito que o esporte ele é um reflexo da sociedade. E nós ainda vivemos em um mundo muito machista, né? As mulheres elas estão lutando para conquistar seu espaço, mas ainda falta muito. Então eu percebo que da mesma forma que as mulheres ainda têm dificuldades de ocupar certos cargos, elas também têm dificuldades em se inserir em algumas modalidades, principalmente em esportes como você mesmo citou, o futebol. Isso com certeza traz implicações psicológicas que podem afetar, né, diretamente no rendimento da atleta, como na motivação, que é um dos fatores psicológicos mais importantes para o alto rendimento, na minha percepção. Tem também na autoconfiança, pelo próprio estereótipo de sexo frágil, né? No exemplo de algum atleta de luta, de alto rendimento, que precise da força, da agressividade. Enfim, acredito que os mesmos problemas sociais que o machismo causa, eles são levados para o esporte. Porém, no esporte, nós sabemos que pode afetar diretamente o rendimento, né, da atleta. Muito bem, eu gostaria aqui de agradecer a Maria Cecília e ao Wilson Fonseca pela aula que nos deram aqui, por todas as informações tão importantes faladas sobre a psicologia no esporte, a psicologia nas nossas vidas. E vou começar aqui as despedidas com Carla Ferreira. E aí, Carla, suas despedidas, minha querida, nesse podcast extra e mais que especial. Valeu, Mike. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui agora. De suma importância que a gente está debatendo isso, porque para além do futebol, é um tema muitíssimo importante, e ainda mais em tempos de pandemia, enfim, com todas as coisas que vêm acontecendo. É muito interessante a gente debater isso, e espero que todos tenham gostado. Valeu, minha amiga. E continuando aqui as despedidas, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, suas despedidas nesse podcast extra e muito, muito mais especial. Mandar um abraço para toda a massa proletária, gigante massa proletária, como o Tete gosta de falar. Eu acho muito bonito isso e roubei para mim. Mandar um abraço para todo mundo. Hoje temos mais notícias em relação ao Covid, né? E é um momento sério, né? Falando do Setembro Amarelo, e torcer por confiança realmente, como diz o meme, o meu time me dá problemas psicológicos, né? Então, é mais um momento que, na brincadeira, que se for pela brincadeira, que você que está passando por um momento de dificuldade, precisar procurar um profissional, que procure. Uma ajuda profissional nesse momento, de depressão, de ansiedade, até no extremo do suicídio. Uma ajuda profissional vai ser bem-vinda para você, com certeza. Então, mandar um abraço para todo mundo, uma honra estar aqui com vocês, produzir esse conteúdo histórico para o Bancada, hoje Bancada Amarela. Um abraço para todo mundo e vamos para cima deles, Dragão. Valeu, Fernando. Da minha parte também, queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Passe esse podcast para frente, é importantíssimo pelo tema abordado, mesmo que você não torça pelo confiança, mesmo que a pessoa que vai receber não torça pelo confiança, mas que ela precise das informações que são postadas. Então, de suma importância. Ressalto mais uma vez que as DMs de toda a galera do Bancada estão abertas para te receber, caso você tenha alguma dúvida, mas principalmente acesse setembroamarelo.com e lá você vai achar todas as formas de buscar ajuda. Existem várias formas de você conseguir ajuda psicológica na iniciativa privada, pelo SUS. Só não deixe de procurar. E principalmente, se você conhecer alguém, não largue a mão dele, vá atrás dessa ajuda junto com ele, porque normalmente quem está doente ele não consegue dar o primeiro passo. É isso, muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e foi!